Você que está de máscara e é uma palavra de Deus, faz assim, para saber que isso é uma palavra de Deus. Aleluia. Queridos, nessa noite, eu tenho o privilégio de compartilhar contigo uma palavra que eu creio que vai abençoar o teu coração, vai abençoar a tua vida, que os teus ouvidos estejam abertos, que o teu coração esteja aberto para ouvir aquilo, não que eu tenha a dizer, mas aquilo que o Espírito Santo tem para falar conosco, a sua igreja, nessa noite. Amém? Eu intitulei essa palavra de... Daqui a pouco vai aparecer aqui. O reino precisa de Jonatas. Quantos já leram na Bíblia a história de Jonatas e Davi? Quantos já leram essa história? Alguns. É em cima dessa palavra, desse momento bíblico, que eu quero aprofundar com vocês nessa noite, para trazer aquilo que Deus colocou no meu coração para esse tempo. O que eu posso dizer é que talvez eu não estava tão ansioso quanto algumas pessoas. Só no final dessa mensagem você vai entender o que eu estou falando. Talvez eu não estivesse tão ansioso como algumas pessoas, mas eu estava muito ansioso por esse dia, por essa mensagem e esse momento que nós estamos vivendo nesse domingo. E essa palavra Deus me deu em 2013. Na ocasião eu ministrei ela para o Ministério de Louvor, mas para a igreja, se não me falha a memória, eu nunca ministrei, estava guardando ela para essa ocasião. Se você está curioso, fica aí até o final que você vai entender do que eu estou falando. Amém? Amém. Essa história bíblica fala de 3 personagens: Saul, Jonatas, seu filho, e Davi. Saul é o primeiro rei da antiga Israel. Até então Deus sempre dirigia e governava a nação de Israel através de sacerdotes e profetas. Você conhece a história, ou deveria conhecer, que o povo pede por um rei. Deus diz: bom, se vocês querem um rei, ok, eu vou dar um rei para vocês. E Saul foi o primeiro rei que Israel teve. Saul era da descendência de Benjamim, e ele reinou sobre Israel aproximadamente por 40 anos. Jonatas, quem era Jonatas? Jonatas era o filho de Saul. Naturalmente, o filho do rei seria o sucessor daquele trono. Mas não somente isso, Jonatas era também um guerreiro, um homem muito valente. Acompanhou seu pai Saul nas principais batalhas e conquistas, além de ser um dos conselheiros de seu pai. E nós temos também nessa história, nessa trama, Davi, que era até então simplesmente um jovenzinho, um pastor de ovelhas, menor dos seus irmãos, numa casa de 7 irmãos mais velhos. Ele era o menor dos seus irmãos. Todo esse momento que eu quero ministrar ao teu coração nessa noite começa... A gente não vai ler, mas se você quiser anotar a referência para você estudar depois, ele começa em 1 Samuel capítulo 15, a partir do versículo 10, quando diz a Bíblia que Saul foi rejeitado por Deus. Eu vou te resumir um pouquinho do que aconteceu entre Saul ser ungido, escolhido pelo Senhor para reinar sobre Israel. Existe um momento onde Saul enfrenta um dos grandes inimigos do povo de Deus, e Deus deu uma ordem clara: vocês vão destruir tudo que há no arraial do exército inimigo. Vocês não vão somente aniquilar o inimigo, mas vocês vão destruir tudo que haja lá de bem. Vocês não vão trazer nada daquele lugar. E o que Saul fez? Eles foram para essa guerra. O exército de Israel venceu a guerra. Só que Saul deu uma ordem para os seus soldados, dizendo: separem o melhor do gado, separem o que eles tiverem de melhor e tragam para a gente sacrificar ao Senhor. A intenção de Saul era boa, sim ou não?
Gente, a intenção de Saul de trazer aquilo para sacrificar o Senhor era boa, sim ou não? Porém, Deus tinha dado uma ordem clara e direta: vocês não vão ficar com nada, não vão trazer nada dos inimigos. E ali o profeta tem uma conversa com Saul. Deus já fala ao profeta que tinha ungido a Saul. Deus fala com ele, diz: vai até ele, porque ele me desagradou e hoje eu tiro dele o reinado. Então o profeta vai até Saul para saber o que estava acontecendo. Descobre que ele desobedeceu ao Senhor, e é daí que vem o conceito de que é melhor obedecer do que sacrificar. Deus disse: eu não quero sacrifício, eu quero obediência. Eu te dei uma direção, eu te dei uma ordem. Então, apesar da intenção de Saul ser boa, mas Deus tinha dado uma ordem clara, e Saul desobedeceu. E ali o reinado de Saul termina, porque ali diz que a partir desse momento Saul foi rejeitado por Deus como rei. A primeira coisa que eu quero te dizer, só com esse trechinho da vida de Saul, é que Saul era alguém que sabia o que era uma competição, porque quando se falou, vamos levantar um rei entre Israel, então as pessoas começaram a cogitar quem seria a melhor pessoa, quem seria o mais adequado. Saul participou do primeiro concurso, né? Na época não tinha democracia, não era uma eleição. Saul participou do primeiro concurso, primeira disputa para saber quem ia ser um presidente. É esse? Não, ok. E Saul era realmente alguém muito talentoso. Quando você vai analisar a vida de Saul, ele era alguém de alta estatura, de boa aparência, também um guerreiro. Saul preenchia muitas qualidades. Saul era alguém que tinha muitas qualidades e muitos talentos. Porém, não importa quão talentoso você seja, porque é o seu comportamento que vai determinar os resultados e aquilo que você vai colher. Tem muita gente talentosa, eu sei que você conhece alguém que é muito talentoso, mas muitas das vezes por causa do mau comportamento, por causa do mau proceder, aquela pessoa que era para estar ocupando lugares, sabe, de evidência, talvez dentro de uma empresa, talvez dentro, não sei, de uma organização, ou até mesmo dentro de uma igreja, de um ministério, por causa do comportamento, das atitudes, aquela pessoa muito talentosa e muito capacitada, perde posições para outras pessoas não tão talentosas e não tão capacitadas. Quem já viu algo assim acontecer na sua empresa? Talvez você mesmo tenha ocupado uma posição, tinha alguém mais talentoso, tinha alguém na frente na fila, e Deus foi lá e colocou você naquela posição. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Então, obediência ao invés de sacrifícios. Obediência ao que agrada o coração de Deus. E é interessante que a Bíblia fala em 1 Samuel, capítulo 16, 13, se eu não me engano, diz assim, que é o momento onde Samuel vai ungir Saul, ungir Davi. Você lembra da história, né? O profeta chega na casa de Jessé, manda ele reunir todos os filhos, ele reúne todos os filhos, menos exceto Davi, que estava cuidando das ovelhas, e aí todo mundo lá arrumado, né? Com a melhor roupa, a melhor veste e tal, chega o sacerdote, e ele fala, não está aqui, próximo rei. E Jessé fala, bom, mas aqui estão os meus filhos, ele imaginou os filhos mais velhos. E aí o sacerdote pergunta, tem certeza, não está faltando nenhum? Olha, só está faltando o Davizinho, o estagiário aqui, o aspira, né, o menorzinho, é um garoto, é esse mesmo, traz ele, que é esse que o Senhor quer ungir. Foi assim que aconteceu com Davi. Só que é interessante que a Bíblia, a gente depois analisa isso com calma. 1 Samuel 16, 13 diz assim, e o Espírito do Senhor tomou Davi daquele dia em diante e permaneceu com ele. Esse é o último versículo no trecho onde o profeta Samuel unge a Davi. O capítulo seguinte, aliás, o versículo seguinte diz assim, e o Espírito do Senhor saiu de Saul. Em algumas versões, o Espírito do Senhor deixou Saul. É um versículo seguido do outro. Primeiro diz que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi e permaneceu com ele.
versículo seguinte, Saul estava em outro lugar. Diz, e o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Sabe o que eu aprendo com isso aqui? Que essa terra, a humanidade, o mundo, nunca vai ficar sem uma voz profética, sem alguém aqui que Deus levantou e escolheu para ser a sua voz, o seu canal nessa terra, antes que o Espírito se retire de Saul. Deus já derramou o seu Espírito sobre o pequeno Davi, para que nunca a terra fique sem direção, para que nunca haja uma lacuna, um buraco, e a sociedade, a humanidade se pergunte, e agora, quem ouviremos? Para onde iremos? A voz de Deus nunca e jamais se calará na terra. Assim foi com Samuel. Antes que o sacerdote Eli morresse, Deus levanta Samuel. Antes que ele ficasse completamente surdo a ponto de não ouvir mais a voz de Deus, Deus levanta Samuel. Que a voz de Deus nunca pode se calar. Deus sempre vai levantar alguém. Sempre. E depende de nós se nós vamos corresponder ou não. Saul é a prova disso. Ele foi escolhido pelo Senhor, mas ele foi rejeitado por conta das suas atitudes e do seu proceder. Então, no caminhar da história, Davi, que era um anônimo naquela época, era simplesmente um pastor de ovelhas, e você conhece a história, ele foi ungido como próximo rei de Israel, mas no dia seguinte ele continuou apacentando ovelhas, e Saul continuou sendo rei de Israel. Só que chega um momento onde tem aquele grande embate de Israel contra Golias, né? Você conhece também essa história, o povo de Deus estava lá sendo desafiado diariamente pelo gigante. Ele fala, mandem alguém capaz de enfrentar, de combater comigo, representando a nação de vocês, todo mundo com medo, o próprio rei, todo mundo tremendo de medo de Golias. E Davi, o menorzinho da sua casa, aquele que foi ungido pelo Senhor, vai lá, tinha se preparado, tinha se capacitado para quando a oportunidade aparecesse, e a oportunidade apareceu. E quando ele chega lá para levar comida para os seus irmãos, ele vê o que está acontecendo e pergunta assim, qual é o prêmio para quem derrubar esse gigante aí? Fala, olha, a filha do rei, isenção de impostos para o resto da vida, terras que o rei vai dar. Ele não precisou nem ouvir o restante, falou, eu vou, é comigo mesmo. E você conhece a história, Davi foi, derrubou o gigante. Então Saul fica muito intrigado, falando, quem é esse garoto? De onde saiu esse menino que derrubou esse gigante? Que nenhum dos meus homens aqui, dos meus soldados, foram capazes de enfrentar, nem coragem tiveram de enfrentar. E aí ele chama Davi para dentro do seu palácio. Ele manda descobrir de qual era a família, de onde ele vinha, né? Ele chama Davi para servir ele no palácio. Davi, que antes cuidava de ovelhinhas, agora é chamado para servir o rei dentro do palácio dele. E lá mais ou menos por volta do 1 Samuel capítulo 17, diz assim a palavra de Deus: Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias, servindo a Saul. Olha, interessante, Saul chama ele para servir ele, para ser o auxiliar dele ali dentro, auxiliar do rei. Ele falou, ok, rei, só que eu tenho um compromisso com as ovelhinhas do meu pai. Então ele ia, apacentava as ovelhas, servia o rei, voltava para casa para cuidar das ovelhas. Durante 40 dias, diz a Bíblia que Davi fez isso. E a história vai se desenrolando entre Saul, Davi, e até então Jonatas é um personagem oculto em toda essa história. É interessante quando a gente olha tanto para a vida de Saul como para a vida de Davi. Sabe que ambos receberam palavras, uma profecia sobre a vida deles, tanto Saul quanto Davi. Só que um, no meio do caminho, pelas suas atitudes, desonrou o Senhor e perdeu a chance da sua descendência reinar sobre Israel. Davi, pelo contrário, permaneceu fiel àquilo que Deus chamou ele para fazer
E sabe, a gente tem vivido um tempo que a gente ouve falar muito sobre futuro, né? Sobre te levar para o seu futuro, o futuro que Deus tem para você. E isso é muito lindo e maravilhoso, mas eu entendo o seguinte, que o futuro, você não precisa fazer nada para chegar no futuro. Se você ficar deitado numa cama o dia inteiro, daqui a 2 anos você já está 2 anos à frente. Para o tempo passado não precisa fazer força nenhuma, mas para você chegar no propósito que Deus tem para você, aí sim, você precisa escolher muito bem as suas decisões. Então tem gente que a gente olha agora e fala assim, não, estou doido para, sabe, chegar daqui a um tempo, viver o meu futuro. E você olha e fala assim, olha, se eu fosse você, eu tinha medo do que o futuro te reserva, por conta das tuas escolhas, por conta do teu comportamento. Mais importante do que chegar daqui a 5 anos vivo, é chegar daqui a 5 anos vivo aonde Deus sonha que eu esteja, no lugar que Deus planejou para mim. Porque um dos maiores fracassos que se pode ter nessa terra é você ser bem sucedido naquilo que Deus não te chamou para fazer. Isso é um dos maiores fracassos que a gente pode ter nessa terra. Então, Davi vai construindo a sua vida diante de Deus, Saul já tomou as suas decisões diante de Deus, e Jonatas continua desaparecido nessa história. Em 1 Samuel, capítulo 17, versículos 55 ao 58. 1 Samuel 17, versículos 55 ao 58. Quando Saul viu Davi avançando para enfrentar o filisteu, perguntou a Abner, o comandante do exército: Abner, quem é o pai daquele rapaz? Abner respondeu: juro por tua vida, ó rei, que eu não sei. E o rei ordenou-lhe: descubra quem é o pai dele. Logo que Davi voltou, depois de ter matado o filisteu, Abner levou-o perante Saul. Davi ainda segurava a cabeça de Golias, e Saul lhe perguntou: de quem você é filho, meu jovem? Respondeu Davi: sou filho do teu servo Jessé de Belém. Deixa eu te dar um pause nessa história e presta atenção no que está acontecendo aqui. Imagina essa cena: um exército enorme de Israel, na época a nação mais poderosa da terra, Saul, o rei de Israel, com Abner, que era o chefe, comandante principal do exército, do seu lado, olhando aquela cena, um garotinho indo lutar contra um gigante. E a Bíblia diz que Saul falou assim: Abner, me diz uma coisa, esse moleque é filho de quem? Quem é o pai desse garoto? A Bíblia fala mais uma vez que o filho não faz nada que não tenha visto o pai fazer. Então, no coração de Saul, ele estava olhando aquele garoto brilhante, mas a cabeça dele, como o coração de um pai, fala assim: Abner, me descobre quem é o pai desse menino. Porque não só brilhante é esse menino, não só ungido é esse garoto, mas eu quero saber quem é o pai dele. Ou seja, quem treinou, quem fez desse menino, que nós achávamos que era um menino, esse homem que está enfrentando um gigante que nenhum de nós tivemos coragem para enfrentar. É isso que a gente acabou de ler. E aí em 1 Samuel capítulo 18, a gente começa a entrar em quem foi Jonatas. Diz assim a Bíblia, 1 Samuel capítulo 18, versículo 1. Depois dessa conversa de Davi com Saul, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi, que Jonatas tornou-se o seu melhor amigo. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não deixou voltar para a casa de seu pai. E Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornara o seu melhor amigo. Na palavra das Escrituras, quando você analisa todo o diálogo entre Davi e Saul, depois que ele chega lá com a cabeça do gigante, a Bíblia diz que Jonatas estava dentro daquela sala no palácio. O seu pai não estava vendo, Davi não estava vendo, mas Jonatas estava ali ouvindo a conversa entre Davi e Saul, seu pai. E a Bíblia diz que naquele momento o coração de Jonatas se atrelou ao coração de Davi.
Ele ficou tão impressionado com quem era Davi, com o que ele tinha acabado de fazer, com as suas palavras, que uma conversa de Davi com Saul, que Jonatas ouviu, a Bíblia diz que ali o seu coração se apegou ao coração de Davi. E logo em seguida ele vai até Davi e estabelece uma aliança com ele, de amizade, uma aliança de lealdade com Davi. Então, entenda bem que Jonatas era o filho mais velho de Saul, era o herdeiro natural do trono, da coroa, se a dinastia de Saul tivesse se consolidado. Mesmo sem assumir o reino na sucessão do seu pai, Jonatas foi um homem de grandes virtudes, e toda a sua história pessoal demonstra isso. Jonatas na Bíblia significa o presente de Deus, e efetivamente ele fez jus ao significado do seu nome. Ele se destacou em todas as batalhas que Jonatas foi enfrentar, ele se destacava pela sua capacidade de enfrentar os inimigos. O Jonatas era também um assessor próximo de seu pai em várias batalhas. A contada primeira, no segundo ano do reinado de Saul, Jonatas esteve à frente dos exércitos em função de lealdade que inspirava nas tropas. Embora não fosse o comandante do exército do seu pai, que era Abner, Jonatas, inspirava as tropas, o exército de Saul, eram inspirados através de Jonatas. A Bíblia diz que certa vez Jonatas, levando apenas o seu pajem, você sabe o que era o pajem naquela época? O pajem era aquele que carregava as armas do guerreiro, era o auxiliar dele. Em último caso, se por exemplo o seu senhor fosse, a vida dele tivesse em risco, esse pajem podia ajudá-lo, mas ele era simplesmente aquele que carregava as armas. E a Bíblia diz que certa vez Jonatas, levando apenas o seu pajem de armas, e sem que o seu pai soubesse, ele foi até a guarnição dos filisteus e matou cerca de 20 homens. A Bíblia diz que Jonatas os derrubava os inimigos, e o seu pajem vinha atrás dele com as armas e ia matando um a um ao fio da espada. Ou seja, Jonatas era um excelente guerreiro. Eu quero te descrever quem é Jonatas para te dizer que Jonatas não era o filho de um rei que não merecia o trono. Ele tinha tudo para merecer o trono um dia quando seu pai morresse. Em 1 Samuel capítulo 18, versículo 4, se você estiver com a sua Bíblia, abra lá, 1 Samuel capítulo 18, versículo 4, diz assim: e Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si e a deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada, o seu arco e o seu cinto. Jonatas entregou todo o seu aparato militar, as suas armas, a sua espada. Pensa o seguinte: naquela época, se você é o rei Saul, você vai mandar fazer uma espada para o seu filho. Você vai fazer a espada mais barata ou a espada mais cara que puder ser feita naquela época? Com o material mais barato ou com o material mais caro, mais resistente, mais nobre daquela época? A vida do seu filho dependia dessa espada. Imagina a espada que Jonatas tinha, o filho do rei. Ele pega a sua espada e entrega para Davi. Ele pega o seu arco. Quando o inimigo estava distante, a espada não servia, era com arco que se lutava. Era com flechas. Ou seja, Jonatas era bom não só na espada, mas também com arco e flecha. Entrega o seu arco para Davi. Entrega o seu cinto, onde ele coloca as armas, entrega o seu cinto para Davi. E a Bíblia diz que não só isso, mas ele entrega também a sua capa, a sua túnica. E gente, naquela época, hoje a gente fala de capa, túnica, o mais próximo que eu entendi disso é um blazer, é um paletó, sabe, de alguém, mas naquela época, você lembra de José, quando José, os seus irmãos jogaram ele no poço, pegaram a capa de José, que a Bíblia diz que quando ele nasceu, a mãe dele ficou tão feliz que fez uma capa para ele distinta, com muitas cores. Então, aonde José passava, à distância, eles sabiam que era José. Eles pegaram essa capa, sujaram de sangue de animal e levaram para o seu pai. Quando o pai viu a capa, ele não precisava falar nada, ele só viu a capa e o sangue, ele começou a chorar.
meu filho José. A capa era quem você era. Sabe que hoje, né, a roupa, às vezes você compra uma roupa todo feliz, você vai lá, quando você chega numa festa, a pessoa com a mesma roupa que você. Ah, meu Deus, a moça falou que não era promoção. Agora tá com a roupa igualzinha a minha. Um vestido, né? A pessoa vai um vestido. Eu já vi isso, né? Não é raro acontecer num casamento. Aí você escolhe aquele vestido lindo e tal. Quando você chega, tem alguém com o mesmo vestido que você. Ah, que vontade de ir embora, né? Ou então vontade de roubar uma Coca-Cola sem querer no vestido da irmã. Ah, molhou, você vai ter que ir em casa trocar agora. Só que naquela época não tinha isso, não tinha loja. Você nascia, sua mãe provavelmente costurava uma capa para você. E você ficava, quando você chegava na idade adulta, você ficava com aquela capa o resto da vida. E Jonatas pega aquela capa. Você pensa o seguinte, que quando um exército, imagina que tem 1000 pessoas, 1000 soldados à sua frente, tá? E você vai enfrentar o inimigo. Você está lá na 20ª, 30ª fileira no seu cavalo, com o seu arco, com a sua espada, não sei. Você está só vendo um monte de guerreiro na sua frente. Só que tem alguém que é o rei que está com a capa, e tem o filho do rei que está com outra capa, e você sabe, se tem alguém aqui nesses 1000, 2000, 5000 homens na minha frente, que eu tenho que proteger, eu não preciso nem olhar o rosto, eu sei que aquele ali é o filho do rei. O rei e o filho do rei, eles não podem morrer, porque senão acabou o reino. Estão entendendo o que representava uma capa? Jonatas pega a sua capa e entrega para Davi. Jonatas entregou não só tudo que ele tinha, mas entregou tudo que ele era e tudo que ele viria a ser. Ele entregou para Davi. Naquela época, um mendigo que ficava na rua pedindo esmola, ele tinha uma capa. Aonde ele andava, as pessoas sabiam que ele era um mendigo, um morador de rua e que ele vivia de esmola, pela capa que ele usava. Assim como o filho de um rei tinha uma capa que todo mundo sabia que ele era o filho de um rei. Jonatas entregou a sua capa para Davi. Davi nunca pediu para ser rei, mas ainda assim, Deus ungiu. Jonatas tinha tudo para ser rei, mas colocou o reino em primeiro lugar. Então a Bíblia fala que Jonatas sentiu uma profunda amizade por Davi, que veio amá-lo como a si mesmo, que fez um juramento de amizade com Davi, tirou a sua capa e deu a Davi. Deu a ele também a sua túnica militar, a sua espada, o seu arco e o cinto. Tudo ele entregou para Davi. Desculpa, isso para Davi. Isso mesmo. Então a Bíblia diz, a partir de 1 Samuel 18, 5, 9, a Bíblia diz que saía Davi onde quer que Saul enviasse e conduzia-se com prudência. E Saul pôs sobre os homens de guerra e era aceito aos olhos de todo o povo e até aos olhos dos servos de Saul. Sucedeu, porém, que vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres e todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com adufes, com alegria e com instrumentos de música. E as mulheres dançando e cantando se respondiam umas às outras, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então diz a Bíblia que Saul ficou muito indignado. E aquela palavra pareceu mal aos seus olhos e disse: 10 milhares deram a Davi e a mim somente milhares? Na verdade, o que lhe falta, senão só o reino? E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. Vou te falar rapidamente. Eu poderia te falar 30, 40 minutos só sobre isso que a gente acabou de ler. Porque que a gente tem um grande exemplo entre um líder que não sabe reconhecer quando Deus envia alguém para ajudá-lo, e esse líder começa a ver competição, impede essa pessoa de ajudar a ele mesmo. Eu não sei se você é bom em matemática, eu nunca fui muito bom, tá aí meu boletim que eu achei esses dias lá em casa, ele é prova disso. Letícia olhou e falou: Thiago, ela estava revirando as coisas, achou um boletim meu da 5ª série, ela falou assim: como é que você passou de ano? Porque, tá aqui, primeiro bimestre, 3,5. Segundo bimestre, 2,5. Eu falei: não, a média era 5. Falou: não é nada, educação física tu tirou 8, como é que a média era 5? Então, eu não sei, você deve ser melhor do que eu em matemática, mas deixa eu fazer uma pergunta.
A Bíblia diz, Saul matou os seus milhares e Davi os seus 10 milhares, né? Essa conta é fácil. 10 mais 1 dá quanto? 11. 11 mil. Os israelitas venceram 11 mil inimigos. Mas Saul, ao invés de falar assim, juntos nós derrubamos 11 mil inimigos. Não, ele olhou assim, eles estão cantando que ele matou 10, eu matei só 1000. Ele 10 mil e eu 1000. Aí Saul se coloca contra Davi. Passou a suspeitar dele com inveja, com ciúme, daquele que Deus, o próprio Deus, tinha enviado para ajudar Israel. Aquele mesmo que dias atrás tinha enfrentado o inimigo, que ninguém teve coragem de enfrentar. Israel só ganhou aquela batalha por causa de Davi. Agora o ciúme que era tão grande em Saul, de ver alguém se saindo melhor do que ele, impede o reino de ter 11 mil inimigos abatidos. Ele prefere ficar com 1000 e abrir mão dos 10 mil, só porque tinha alguém se sobressaindo mais do que ele. Não viu o reino, viu o seu próprio reino, viu o seu nome. Quantos estão entendendo? Então a partir daí Davi começa a ficar em perigo, porque vai passando o tempo e Saul só vai se irritando cada vez mais. Eu te convido a ler essa história a partir daí, sabe, versículo por versículo. A gente não pode entrar no detalhe de cada coisa, mas você vai vendo que cada vez mais Saul vai se irando com Davi, porque ele vai vendo que ele vai ficando famoso, que ele vai ficando conhecido, ele vai para as guerras, ele é sempre bem sucedido. Estão começando a falar mais dele do que o próprio Saul. Ciúme toma o coração de Saul. Em todo esse tempo, toda vez que Saul se irava com Davi, quem intercedia era Jonatas. Falava, pai, por que você está tão irado com Davi? O que ele te fez? Ele é um servo tão leal, tão fiel a você, ao nosso reino, ao povo de Israel. E ele ia, amolecia o coração do pai. Passava um tempo, Saul se irava de novo contra Davi, e isso foi perdurando não só por um, mas alguns episódios. Isso está lá na altura de 1 Samuel 19. Jonatas chegava, toda vez que seu pai está virado com Davi, Jonatas chegava para Saul e começava a elogiar Davi diante de seu pai. Jonatas sempre colocou o reino em primeiro lugar, não o reino de seu pai ou o seu reino, mas o reino, o povo de Israel, o reino de Deus. Então, depois de 1 Samuel 19, entre o versículo 8 e 12, mais uma vez, Davi foi lutar contra os filisteus, lhes impôs uma grande derrota, eles fugiram por causa de Davi, e aí Saul se irrita contra Davi, que estava acumulando muitas vitórias. Saul já começa a representar o líder sem o Espírito Santo. Ele não consegue reconhecer que aquela vitória também é dele. Ele olha a vitória de alguém, de um servo dele, de alguém que está do lado dele, de alguém que está lutando pelo mesmo reino. A vitória daquela pessoa é como uma derrota para ele, porque ele perdeu a visão de reino e passou a olhar só para si mesmo. E aí vem 1 Samuel 19, 18 a 24, quando Davi tem que se refugiar lá no rancho dos profetas, porque Saul tinha ameaçado ele de morte. Ele vai se refugiar no rancho dos profetas. Então chega 1 Samuel capítulo 20. Vou ler bem rápido com vocês, mas 1 Samuel capítulo 20 diz assim, ó: depois Davi fugiu de Naiote em Ramá, foi falar com Jonatas. Ele perguntou: o que foi que eu fiz? Qual foi o crime que eu cometi? Davi marca um encontro com Jonatas, porque o pai dele tinha falado: se Davi aparecer aqui eu mato ele. Estava atrás de Davi. Então Davi e Jonatas marcam um encontro secretamente. Então começa esse diálogo. Davi falando para Jonatas: o que foi que eu fiz? Qual foi o meu crime? Qual foi o pecado que eu cometi contra o seu pai para que ele queira tirar minha vida? Jonatas fala assim: nem pense isso. Você não será morto. Meu pai não fará coisa alguma sem antes me avisar. Que é importante ou não. Por que ele iria esconder isso de mim? Não é nada disso. Davi, contudo, fez um juramento e disse: seu pai sabe muito bem que eu conto com a sua simpatia. E pensou: Jonatas não deve saber disso para não se entristecer. Ou seja, Davi está falando:
o seu pai sabe que a gente tem uma amizade. Então ele pode tramar para me matar sem te contar, porque ele sabe que isso ia te entristecer. E Jonatas disse a Davi: eu farei o que você achar necessário. Jonatas, filho do rei, filho de Saul, que tinha dado uma ordem para todos os seus homens matar Davi, ele fala assim para Davi: eu farei o que você achar necessário. E aí vem o versículo 5, fala da festa de lua nova. Davi começa a falar com Jonatas: olha, se seu pai sentir minha falta, diga-lhe: ah não, pai, Davi insistiu comigo para que eu permitisse ele ir para Belém, a sua cidade natal, para ele poder oferecer sacrifício a Deus dele, com todo o seu povo, com o seu clã. E se ele disser: está bem, seu servo está seguro. Se ele, porém, ficar muito irado, porque era uma grande festa, Saul estava contando que Davi estivesse naquela grande festa, e o medo de Davi é se ele sabe que eu vou ter que estar lá, ele vai armar para me matar. Então eles estão aqui dialogando, traçando um plano para salvar a vida de Davi. Jonatas, versículo 9, mais uma vez, disse: nem pense nisso. Se eu tiver a menor suspeita de que meu pai está decidido a matá-lo, certamente eu vou te avisar, Davi. Eles vão combinando tudo isso para que Davi não seja ferido. E aí no versículo 13 diz assim: e se meu pai quiser fazer algum mal a você, que o Senhor, falando o Senhor Deus, me castigue com todo rigor, se eu não te informar e não te deixar ir em segurança. O Senhor esteja com você assim como esteve com meu pai. Se eu continuar vivo, seja leal comigo. Jonatas falando: seja leal comigo, com a lealdade do Senhor. Mas se eu morrer, jamais deixe de ser leal com a minha família, mesmo quando o Senhor eliminar da face da terra todos os inimigos de Davi. Assim Jonatas fez uma aliança com a família de Davi, dizendo: que o Senhor chame os inimigos de Davi para prestar contas. E Jonatas fez Davi reafirmar o seu juramento de amizade, pois era seu amigo leal. Aí acontece essa tal festa. Saul fica muito indignado porque não vê Davi lá, e começa um debate entre Saul e Jonatas. E Saul finalmente expõe o que estava no seu coração. Por que ele estava tão irado contra Davi? Está lá em 1 Samuel 20, do versículo 30 em diante. E a ira de Saul se acendeu contra Jonatas, e ele lhe disse: filho de uma mulher perversa e rebelde, será que eu não sei que você tem apoiado o filho de Jessé para sua própria vergonha e para a vergonha daquela que te deu a luz? Enquanto o filho de Jessé viver, nem você e nem o seu reino serão estabelecidos. Agora mande chamá-lo e traga-o a mim, pois ele deve morrer. Gente, quando ele fala filho de uma mulher perversa e rebelde, algumas versões têm outras traduções para essa palavra. Mas deixa eu dizer, naquela época, diante de porque era uma festa dentro do palácio, tinha um monte de gente, e começa esse debate entre pai e filho. Você já foi na casa de alguém, no Natal, alguma coisa assim, que começa a ter uma briga na família? Fica aquele climão, e a gente vai embora agora, ou a gente vai, não, agora fica chato ir embora, né? Começa aquele bate-boca entre os dois. Foi tipo isso que aconteceu lá. No meio da grande festa, começa Saul e o filho. E Saul levanta a voz e fala isso. Na versão da Bíblia King James, diz que Saul disse assim, ó: então Saul disse, cheio de raiva, Saul esbravejou contra Jonatas e disse: filho de uma vagabunda insolente. Eu não sei você, mas na minha escola tinha uma regra. Olha, pode me zoar, pode falar de mim, fala que eu sou estranho, fala que meu cabelo é ruim, mas não mexe com a mãe não. Com a mãe não se brinca. Não é essa a regra do colégio? Era assim no teu colégio também? Na rua? Com a mãe, né? Às vezes um falava, o outro, não era nem que estava na briga. Falou, cara, não, com a mãe não brinca não, cara. Não, aí não, aí... É ou não é assim? É minha mãe, né? Depois de Deus vem a mãe. Foi isso que Saul fez diante de todo mundo. Ele praticamente chamou Jonatas de burro. Falou: seu burro, você não entendeu que enquanto o filho de Jessé viver, o seu reino não vai ser estabelecido? Ou seja, você nunca vai ser rei enquanto ele viver. E não só ofende ele diante de todas aquelas pessoas que estavam dentro do palácio, como ofende a mãe dele. E você imagina, como eu falei, imagina aquele climão que ficou na festa. E agora Jonatas vai responder. E aí a Bíblia diz que Jonatas
fala assim, ofendeu ele diante de um monte de gente, ofendeu a mãe dele diante de um monte de gente. Jonatas abre a boca e diz assim: pai, por que Davi deve morrer? O que foi que ele te fez? Jonatas não se preocupou em se defender. Jonatas não se preocupou em defender a honra da sua mãe. Jonatas se preocupou em defender aquele que ele já tinha entendido no Espírito, que era quem Deus escolheu para reinar sobre Israel. Jonatas abriu mão da sua própria honra, da honra da sua mãe, da sua família, para defender aquele que Deus tinha escolhido para reinar sobre Israel. Jonatas defendeu aquele que o Senhor escolheu. Jonatas escolheu defender o reino. Gente, hoje por muito menos, tem gente que por muito menos está matando o líder, está matando o pastor, está matando o amigo por conta dos seus próprios interesses. Tem gente por muito menos entregando o seu líder, o seu pastor, o seu amigo, aquele que um dia você jurou lealdade, porque a situação era conveniente. Você teve que escolher entre você e essa pessoa que um dia você jurou lealdade. Você entregou a pessoa para que você pudesse ficar bem na situação. Então Jonatas coloca a sua vida em risco para salvar a vida de Davi. A Bíblia continua, diz que Jonatas entrou para o seu quarto, ficou sem comer vários dias, porque ele foi ofendido diante de um monte de gente? Não. Porque ele foi envergonhado diante de um monte de seus amigos familiares? Não. Que a sua mãe foi envergonhada? Não. Porque Saul tinha falado mal de Davi. Jonatas entrou no quarto, ficou de jejum, greve de fome e tomado de raiva, porque Saul tinha falado mal de Davi. Meu Deus. Esse era o coração de Jonatas. Esse era o coração de Jonatas. Então, eu me pergunto, quando eu vejo isso na Bíblia, eu fico me perguntando, aonde estão os Jonatas dessa geração? Porque Davi só permaneceu vivo. Você sabe quem foi Davi, a importância de Davi? Davi foi o maior rei de Israel de todos os tempos. Mas para que Davi reinasse, alguém teve que colocar a sua vida em risco para que ele pudesse reinar. Jonatas. O reino não é composto só de Davis, aqueles que enfrentam gigantes. O reino também precisa dos Jonatas. O reino também precisa dos Jonatas. Então, quando Jonatas entende que não tem mais jeito, seu pai está decidido a matar Davi, ele vai lá conforme combinado, ele anuncia para Davi. Ele dá um jeito de comunicar a Davi: Davi, não tem mais jeito, meu pai está decidido a te matar. Ou seja, foge, porque agora eu não posso mais fazer nada. E ainda existe um momento em 1 Samuel 24 que diz que, e sucedeu que, acabando Davi de falar a Saul todas essas palavras, disse Saul: é essa a tua voz, meu filho Davi? Então Saul levantou a sua voz e chorou. O próprio Saul, ele estava em conflito consigo mesmo, entre o seu ego, entre o seu eu e aquilo que ele sabia que era quem Deus tinha levantado. O próprio Saul levantou a voz e chorou e disse a Davi: mais justo és tu do que eu, pois tu me recompensaste com bem e eu te recompensei com mal. Isso é Saul falando para Davi. E tu mostraste hoje que procedeste bem para comigo, pois o Senhor me tinha posto em tuas mãos e tu não me mataste. Aquele episódio da caverna, quando Davi podia ter matado Saul e não matou. E tu mostrarei hoje que procedeste bem comigo, porque quem há que, encontrando seu inimigo, deixaria ir por bom caminho? O Senhor, pois, Davi, te pague com bem, por isso que hoje me fizeste. Agora, pois, eu bem sei que certamente hás de reinar, e que o reino de Israel há de ser firme na tua mão. Portanto, agora jura-me pelo Senhor que não desarraigarás a minha descendência depois de mim, nem desfarás o meu nome e da casa do meu pai. Você viu como Saul estava num conflito entre: eu sei que você é quem deve reinar, mas por favor, não apaga o nome da minha família da história de Israel. Ele queria a fama, o sucesso e o conhecimento. Ele queria estar em evidência. E Saul e Davi, que era aquele que queria ficar escondidinho lá no meio das ovelhas, foi justamente quem Deus tirou e colocou para reinar sobre Israel, o menor dos seus irmãos.
o fim dessa história. Saul, você sabe como Saul morreu? Saul, seu filho e o seu exército estavam enfrentando os filisteus, foram cercados, perderam a batalha. Chega um momento que Saul fala para o seu pajem, fala: pega essa espada e me atravessa, porque eu não quero ser morto pela mão dos filisteus. Orgulho. E o pajem dele fala: ai de mim de tocar no ungido do Senhor, eu vou ser aquele que vai matar o rei de jeito nenhum. E a Bíblia diz que Saul se atirou contra a própria espada só para não ser morto pela mão dos inimigos. Orgulho. Orgulho. Nesse mesmo dia, Jonatas também morreu junto com seu pai. Jonatas foi leal tanto ao seu pai, que era o seu rei, assim como foi leal a Davi, aquele que ele sabia que Deus tinha levantado. Lealdade é um valor perdido nesse século que nós precisamos resgatar. Lealdade no casamento, lealdade nos relacionamentos familiares, lealdade entre as nossas amizades. Gente, lealdade é um valor que nós precisamos resgatar nesse século. Onde estão as pessoas leais? Onde estão as pessoas de palavra? Sabe, alguém que chega para você e conversa contigo, você, não, conta comigo e tal. Daqui a 2 dias alguém está do teu lado falando mal dessa tua pessoa e você, é isso mesmo, ele é isso tudo mesmo. Onde está a tua lealdade? Onde estão aquelas pessoas que vão colocar a sua própria vida em risco para ver outras pessoas reinarem no seu lugar? Porque você entendeu que foi Deus que levantou elas para reinar. Onde estão as pessoas que vão tirar sua própria capa, tirar sua armadura e entregar para o seu irmão reinar se necessário for? Se você assim entender que o reino vai avançar mais na mão, se aquela espada vai ser melhor usada na mão do seu irmão do que na sua mão, onde estão essas pessoas? Eu não sei você, mas eu olho para Jonatas e eu vejo Jesus. Eu olho para Jonatas e vejo Jesus. Sabe por quê? Abdicou da sua posição, do seu status, do seu reinado, em prol da humanidade, em prol daquela geração, em prol daquele povo. Jonatas, a atitude de Jonatas, que estava praticamente sentado no trono, assim como Jesus, que estava à destra do Pai, abriu mão de sua glória, abriu mão da sua posição, abriu mão da sua divindade e falou: Pai, eu vou lá, envia-me, eis-me aqui. Jonatas fez a mesma coisa. Ele cedeu a cadeira do trono para que Davi pudesse sentar. Jonatas tinha no seu coração o que para mim é a principal marca do reino de Deus: servir ao teu próximo. Aquele que quiser ser o maior no meu reino, que se faça de menor como menor e que sirva a todos. Foi o que Jesus disse. Antes de Jesus dizer isso, Jonatas entendeu: aquele que quiser ser o maior nesse reino, sirva a todos. Jonatas entendeu: a melhor forma de eu servir a esse povo é deixando Davi reinar, porque foi ele quem Deus escolheu. Não deve ter sido fácil tomar essa decisão, mas ele teve um coração de servo. Isso que eu acabei de falar está lá em Mateus capítulo 20, versículo 24 ao 28. Quando a mãe de 2 discípulos chega e chama Jesus no cantinho e fala: Mestre, quando você for lá para a sua glória, pode, meu filho, os meus 2 filhos, um sentar à tua direita e à tua esquerda? Ela falou: mulher, você não sabe o que você está pedindo. Será que vocês estão preparados para beber do cálice que eu tenho para beber? Eles falam: não, mestre, nós estamos preparados. Aí os outros discípulos escutam aquilo e falam: opa, está rolando um negócio ali. Estão fechando um conchavo ali para quem vai sentar à direita e à esquerda. Os discípulos começam a discutir e Jesus chama todo mundo e fala isso: não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo.
E quem quiser ser o primeiro deverá ser o escravo. Jesus falou, o escravo. Como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas veio para dar a sua vida em resgate de muitos. Servir é a manifestação do reino. Quer manifestar o reino? Sirva. Tem uma coisa, sabe, tem muitas coisas que há um tempo atrás as pessoas, a sociedade só conseguia experimentar e desfrutar na igreja. Mas o diabo, ele é astuto. Então tem muita coisa que a gente fazia contra, e você já deve ter percebido que a gente fazia como igreja, e o mundo começou a fazer isso também. E o que antes você falava assim, não, mas poxa, vamos comigo lá na igreja você vai ter isso, e aquilo, o cara falava, mas eu também tenho isso aqui e tal, isso aqui. Não, mas na igreja você pode fazer isso, não, mas eu também, lá, meu condomínio tem isso aí. Por que eu vou na igreja? Deixa eu te falar uma coisa, tem uma coisa que esse mundo não consegue entender, porque isso só entende quem tem o Espírito de Deus dentro de si. Quando você faz algo por alguém, sem esperar nada em troca, para alguém que nem pode fazer nada por você, e principalmente quando alguém que não merece, quando você serve essa pessoa, aí você dá algo para ela que o mundo não pode dar, e ela vai falar assim, por que você está fazendo isso por mim? Porque ela sabe que ela não merece, porque ela sabe que você não tem relacionamento com ela o suficiente para fazer aquilo. Por que você está fazendo isso para mim? Não, não precisa. Ela vai ficar constrangida. Não, não precisa. Não, eu faço questão de fazer isso por você. Mas por que você está fazendo isso? Eu nunca nem te tratei bem como vizinho. Porque eu quero te servir. O mundo não entende isso. Só quem tem o Espírito de Deus entende que quanto mais eu sirvo, quanto menor eu me faço, maior eu sou no reino do meu Pai. E assim eu manifesto o reino para outras pessoas. Quando você tiver uma oportunidade, num tempo de intimidade, de tanto ela te perguntar, por que você está fazendo isso? Não precisa, por que você está fazendo isso? Fazer assim, porque um dia, eu também não merecia. Porque um dia eu também não era digno, mas alguém fez por mim. E o mínimo que eu posso fazer é fazer isso por outras pessoas. Servir. Sabe, a Bíblia diz, você diz que ama a Deus e não ama o teu irmão? Hipócrita. É impossível amar a Deus se você não ama. Se você não ama a quem você não vê, como você vai amar a quem você não vê se você não ama quem está do seu lado? Como você vai amar a Deus que você nem pode ver se você não ama o irmão que está do seu lado? A Bíblia fala isso. E eu continuo. Como é que você diz que você quer servir a Deus se você nem serve o irmão que está ao teu lado? Servir é dar a sua vida em favor do outro. Servir é dar a sua vida em favor do outro. Foi exatamente isso que Cristo fez naquela cruz, por mim e por você. Quantos dizem amém?